Olá, queridos, estamos aqui para a parte B da aula de Apocalipse. Falaremos agora da igreja de Esmirna. O anjo aparece a João e disse: o que vês, escreve às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João tem a visão de quem dita aquela carta para ele, e agora o anjo diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Um breve comentário faz-se necessário nesse momento. Perceba, a maioria dos problemas que serão elencados por Deus para aquelas igrejas são problemas das igrejas, das pessoas. Mas Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja. Ou seja, o anjo da igreja, que é o pastor da igreja, é diretamente diante de Deus responsável pelos desvios e pelos elogios daquela igreja. Os elogios e as críticas aos desvios da referida igreja são feitas ao líder daquela igreja. Então o Senhor diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até diante da morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Deus está pedindo para que essa igreja fosse uma igreja resistente, porque estava no cronograma daquela igreja e também no cronograma de Deus que Satanás teria acesso àquela igreja, de modo que alguns irmãos seriam lançados na prisão e eles teriam uma tribulação de 10 dias. Na numerologia bíblica, 10 é o número das coisas completas. Terá uma tribulação, um ciclo tribulacional completo, mas seja fiel inclusive até à morte. E se você for fiel, eu dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Próxima carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Veja que localização absurdamente terrível para aquela igreja. Deus disse: essa igreja está no mesmo lugar onde o trono de Satanás está. Ou seja, os vizinhos daquela igreja eram seus maiores opositores. E Deus disse: só que vocês, a despeito de morarem tão perto do quartel-general das trevas, você retens o meu nome e não negastes a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Mesmo diante da morte de um dos seus discípulos mais queridos, mesmo assim, vocês não negaram a fé e vocês não negaram o meu nome. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Então aqui, Deus está falando a uma igreja absolutamente resiliente à tribulação, à angústia e ao sofrimento. Mas Deus disse assim: mesmo você sendo tão resistente, tem algumas coisas contra ti. E o que eu tenho contra ti é que você tem lá entre vocês aqueles que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é a doutrina que ele não conseguiu profetizar maldição contra os filhos de Deus, mas ele sugeriu que a mistura dos filhos de Deus com o mundo poderia enfraquecer os filhos de Deus. Então o que Deus está dizendo para essa igreja, para a igreja de Pérgamo, é: olha, vocês admitem a mistura entre vocês, e essa mistura afeta negativamente a força do povo de Deus, e eu tenho isso contra você. Ainda também tem os que retêm a doutrina dos nicolaítas, dos quais eu também odeio. Então eu quero que vocês rompam com todo tipo de mistura e todo espírito de divisão. Arrepende-te, pois se você não fizer isso, eu virei até ti e batalharei contra vocês com os meus argumentos, com a batalha da minha boca, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca em que está escrito novo nome, a qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Próxima carta
Próxima igreja, a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, a tua paciência, e que as tuas obras são maiores do que as primeiras. Tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Veja, enquanto a igreja de Éfeso era uma igreja que estava descendo, começou bem, mas agora estava piorando, a igreja aqui de Tiatira é uma igreja que começou mal, mas estava indo bem. As suas últimas obras eram maiores do que as primeiras, ou seja, havia mais obras, havia mais brilho nos olhos, a intensidade do seu trabalho era muito grande. Aí Deus disse: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. E o que era? O fato de vocês tolerarem Jezabel, mulher que se diz profetiza, e vocês toleram que ela ensine os meus servos, ou seja, relativizem a fornicação, a prostituição, a idolatria. Vocês têm relativizado coisas que são agressivas aos meus olhos, disse Deus. E eu dei-lhe tempo para que vocês se arrependessem, mas não se arrependeu. Aí Deus disse: mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, nem todos relativizavam o pecado. Deus diz: aos restantes que estão em Tiatira, todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga eu não vou colocar sobre vocês. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí no capítulo de número 3 vem as últimas cartas, e a próxima é a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, e que tem nome de que vives, mas está morto. Era uma igreja que tinha a capa da hipocrisia sobre eles. Deus disse: ser vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes, não era uma igreja totalmente detonada, como a igreja de Laodiceia, por exemplo, mas tem ainda em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e essas andarão comigo de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora a próxima, a penúltima carta, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força. Talvez seja essa a característica que mais aparece da igreja de Filadélfia, que era uma igreja fraca, mesmo tendo pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ou seja, Deus não exigia uma fortaleza daquela igreja como outras que eram resilientes diante de tantas intempéries do mal, mas aquela igreja era fraca, mas não negavam o nome do Senhor, e isso é muito importante para Deus. Aí Deus diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que eles venham e prostrado adorem aos teus pés e saibam o quanto eu te amo. Ou seja, os teus inimigos se prostrarão diante de você, mesmo você sendo fraco, porque eu quero provar assim o meu amor. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí vem um prêmio maravilhoso. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Agora veja que interessante. O cristão mais fraco aqui na terra, no templo do meu Deus, no céu, ele será a coluna mais forte. Veja, o cristão mais fraco será uma forte coluna. Ao que vencer, eu farei
coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora vamos para a última carta, lembrando que essa visão João está tendo aqui na terra. Então eu dividi a matéria em duas partes. Então é o período em que João está aqui na terra. Ele virou-se e o anjo estava ali na ilha de Patmos e falou com ele em visão. E depois, a próxima etapa, no capítulo de número 4, o texto diz: e depois dessas coisas, dessas cartas, eu levantei os meus olhos e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia: João, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, a partir de agora, a visão de João será no plano celestial. E a partir dessa visão do plano celestial, nós não denominaremos mais como uma matéria de Apocalipse. Nós trataremos agora como introdução à escatologia bíblica, ao assunto da escatologia. Por que isso, pastor? Porque existem textos que estão no livro do Apocalipse, mas existem outros textos que estão no livro de Daniel, no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Malaquias, no livro de Zacarias. Então, são assuntos escatológicos, ok? Então, terminando, a última carta é a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Amém é assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente e nem frio. E aí Deus diz: quem deras, oxalá foras quente ou frio. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí o Senhor começa a acusar essa igreja da sua soberba. Ele diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e nem sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E aí vem um grande conselho de Deus: eu aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que de fato te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Uma pausa, uma vírgula aqui, para dizer que de todas as igrejas, com certeza, a igreja que sofreu mais críticas quanto ao seu comportamento é, disparado, a igreja de Laodiceia. Mas foi a igreja de Laodiceia a única que Deus falou abertamente sobre o seu amor. Eu te repreendo e te castigo, porque eu te amo. Então, o amor de Deus foi demonstrado mesmo àquela igreja quase sem esperança. Qualquer um de nós que pastoreássemos uma igreja dessa, cujos os membros que fazem parte dessa comunidade são pessoas arrogantes, prepotentes, que dizem: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas que na verdade espiritualmente são miseráveis, pobres, cegos e nus, qualquer um que dirigíssemos a sua congregação dela, teríamos poucas esperanças. Mas Deus está batendo porque Ele tem esperança e Ele ama essa igreja. Então veja, versículo de número 20. Versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Volta. Arrepender significa voltar, mudar a direção. E o versículo 20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Toda vez que eu leio essa expressão, eis que estou à porta e bato, eu me lembro do amado na porta da amada, enquanto ela esnoba a presença do seu amado que está lá fora, com os cabelos sendo molhados pelas gotas de orvalho em Cantares de Salomão. E ele bate na porta dizendo: abre, amiga minha, formosa minha, e vem. E ele está ansioso para estar com ela, mas ela é esnobe, ela é orgulhosa e soberba. Eu vejo a mesma visão no amado aqui com Jesus, no capítulo de número 3, versículo de número 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Veja que uma igreja tão terrível, de problemas tão sérios, tem a promessa do maior prêmio de todas as 7 igrejas da Ásia. O Senhor disse: e ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Ou seja, eu darei a vocês a possibilidade, a capacidade e a honra de sentar no trono para julgar comigo. E aí termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse é um breve resumo
do grande e poderoso livro do Apocalipse. Continuaremos tratando a partir do capítulo número 4 do livro do Apocalipse, mas a essa tratativa nós denominaremos como introdução à escatologia. Eu espero você na próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe e até a próxima.